A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, quem vos fala é o irmão Bruno Souza e neste vídeo eu quero fazer o review desta obra Arminianismo para a Vida, de Marlon Marques. Meus irmãos, este livro tem por finalidade expor a prática da teologia arminiana para que o leitor possa identificar nos escritos de Armínio e também do avivalista John Wesley, bem como, entre outros arminianos, sua extrema utilidade para a edificação espiritual e prática. O público-alvo desta obra são aqueles que têm dúvida acerca do quão a teologia arminiana pode ser usada no dia a dia das pessoas. Perguntas sobre como o arminianismo pode ajudar na vida pastoral, evangelística, devocional e afins estão presentes nesta obra, que agora eu vou mostrar um pouquinho mais em detalhes para os irmãos. Mas antes, se você gosta deste tipo de conteúdo, curta este vídeo, compartilha e se inscreva no canal. Vamos lá. Arminianismo para a Vida, de Marlon Marques, uma obra publicada pela editora Reflexão, uma obra de exatamente 128 páginas. Olha aqui, bastante referências, né, de outras obras. Aqui está o pastor da igreja metodista, o pastor Marlon. Então é uma obra, meus irmãos, muito boa e prática para todos aqueles que são arminianos, seja clássico, seja wesleyano. E aqui está o sumário desta excelente obra. Agradecimentos, prefácio, apresentação, introdução, capítulo 1, depravação total e a graça de Deus, capítulo 2, eleição condicional e a escolha mediante a fé, capítulo 3, expiação ilimitada e a universalidade sacrificial da morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, capítulo 4, graça irresistível e a autocondenação pela rejeição do favor divino. Vou virar aqui. Capítulo de número 5, segurança em Cristo e a possibilidade de perda da salvação. Capítulo 6, livre-arbítrio ou arbítrio restaurado pela graça preveniente. Capítulo 7, boas obras e a praticidade da teologia arminiana. Capítulo de número 8, amizade com os pobres e oprimidos. Capítulo 9, uma proposta de cosmovisão arminiana. Aí temos considerações finais e referências bibliográficas. Eu reservei aqui 2 trechos do livro. Olha aqui, meus irmãos, a letra média, bem tranquilo para fazer a leitura, bom acabamento o livro. É uma obra muito bem acabada. E eu reservei aqui 2 trechos para os irmãos entenderem como o pastor Marlon trabalha nesta obra. A minha já está toda riscada, né? Já fiz a leitura, deixa eu aproximar aqui para os irmãos e vamos ler aqui um trechinho desta obra. A expiação é claramente universal. Ela abrange todos os indivíduos que nascem e nascerão até a segunda vinda de Jesus. É interessante vermos como Orton Willie escreve sobre este tema. A expiação é universal. Isto não quer dizer que toda a humanidade se salvará incondicionalmente, mas apenas que a oferta sacrificial de Cristo satisfez as pretensões da lei divina, de maneira que tornou a salvação possível para todos. Willie segue afirmando que o arminianismo advoga, baseado nas escrituras, a expiação universal. O arminianismo, com a sua ênfase à liberdade moral e à graça preveniente, tem sustentado sempre a universalidade da expiação, isto é, como uma provisão de salvação para todos os indivíduos, condicionado pela fé. E qual que é a prática disso, né, meus irmãos, de nós crermos na expiação universal? É que nós podemos, num culto evangelístico, num culto público, num culto na praça, aonde quer que seja, falar verdadeiramente que Jesus ama a todos. E o sacrifício de Cristo é possível a todos, mediante a fé. Então, nós podemos realmente falar isso, pregar isso sem sermos hipócritas, porque realmente cremos
que o sacrifício de Jesus se estende a todos, mas as pessoas só tomam posse, podemos dizer, aqueles que creem em Cristo Jesus. Então, esta é a primeira parte que eu queria mostrar para os irmãos e vou mostrar mais um trechinho desta obra, esta última parte final aqui sobre a perda da salvação. Porque há muitos espantalhos, né, que falam que então quer dizer que eu pequei, eu perdi a salvação. Não é isso que nós, que somos arminianos, quer seja clássico, quer seja wesleyano, entendemos. Nós, na verdade, cremos que o homem pode perder a salvação se ele chegar no nível de apostasia, de se rebelar contra o Senhor. Vamos ler esse trecho aqui desta obra. Paulo aborda em 1 Tessalonicenses 5,19. Não extingais o Espírito. Em outras palavras, Paulo afirma para seus leitores não apagarem o Espírito Santo, ou seja, que o Espírito Santo não se retire da vida deles. Toda advertência nas Escrituras é real, porque tem umas pessoas que falam que as advertências são hipotéticas, né? A não ser que se duvide das palavras das Escrituras Sagradas. Vejamos, meus irmãos e irmãs, que o perigo é real de não termos mais o Espírito Santo, se o entristecermos continuamente, como Paulo assevera em outra de suas epístolas. Por fim, analisemos Paulo em Gálatas 5,4. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Paulo afirma categoricamente que pode cair da graça, que podemos cair da graça. No contexto da epístola, podemos verificar que os Gálatas começaram bem, contudo estavam começando a dar atenção aos judaizantes, que queriam que os Gálatas praticassem as obras da lei com o intuito de serem salvos. Paulo critica a atitude dos Gálatas em darem ouvidos aos judaizantes e afirma que eles caíram da graça, um verso muito crucial para a doutrina da perda da salvação. Então é assim, meus irmãos, ele vai trabalhando, explicando, né, aquilo que os arminianos creem e vai aplicando ao nosso dia a dia. Uma obra excelente, eu recomendo a todos, principalmente se você for pentecostal, arminiano, wesleyano. Então este foi o review desta maravilhosa obra, Arminianismo para a Vida. Que Deus continue lhe abençoando em tudo, fique na paz do Senhor Jesus.